Então, gente, vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma coisa aqui que se a gente conseguir fazer, se eu conseguir fazer aqui com vocês isso que eu tô pensando, talvez no final do vídeo a gente consiga entender um troço que é assim, eu acho de alguma forma a coisa mais importante que a gente tem para entender aqui, que é uma crença fundamental que a gente carrega de que tem algo de errado na gente e essa coisa é que nos impede, a todos nós, de alguma forma, impede a gente de ser amado, né? De conseguir o amor que a gente merece ter, que a gente gostaria de ter. Vamos lá. Para isso a gente vou botar o índice do vídeo aqui, tá? Para isso a gente vai tratar de alguns conceitos que são importantes, eu acho, e que podem ser legais pra gente. Eu vou tentar fazer isso de um jeito assim, não muito complicado demais. O índice tá aqui e no player tem os capítulozinhos, então se você se perder, você volta e tudo que eu disser, que eu citar, vai estar na descrição do vídeo, aí embaixo. E se eu não disser, não citar direito, você me pede no comentário que eu boto depois, tá? Então, é o seguinte, esse vídeo, assim, ele começou de duas histórias da live de ontem da autoescrita. Todo sábado tem live da autoescrita, de quem tá fazendo autoescrita comigo, que é esse processo de pesquisa que a gente leva adiante aqui nesse canal. E assim, as lives são muito legais, né? São várias práticas de pesquisa de si mesmo a partir da neurociência afetiva, da neuropsicanálise e da narrativa, né? E aí ontem surgiram duas histórias, assim, eu não vou entrar nas histórias, nos pormenores das histórias, mas são histórias que são modelos, são exemplos muito bons de modelos distintos que levam à mesma cagada. Que esses modelos seriam o supereu, superego e o ideal do eu, supereu e ideal do eu. Que essa distinção que às vezes a gente tenta fazer aqui, às vezes eu tento fazer aqui, mas que no final das contas ela se conecta. Se você quiser ver os textos de referência para essas duas coisas são do Freud, Introdução ao Narcisismo, para falar sobre o ideal do eu, e Eu e o id, para falar sobre o supereu, que é bem mais adiante, assim, né? Tem uma separação de um tempo grande entre os dois textos. Mas beleza, vamos tentar entender as duas histórias rapidamente para a gente chegar a algum lugar com isso, para a gente não ficar rodando em torno dos conceitos só e discutindo conceitos sem conseguir entender como é que isso bate pra gente. A primeira história é de uma mulher que, quando menina, tinha um pai que dizia para ela que tudo que ela desejava estava errado, né? Tudo, absolutamente tudo. Ela não podia querer, simplesmente, né? Queria se vestir assim, estava errado. Queria brincar daquilo, estava errado. Queria dizer aquilo outro, estava errado. Não podia, né? Menina não faz isso, você não pode fazer isso. Filha minha não faz isso, por exemplo, que é uma coisa que a gente ouve muito, né? Então, ela vai estruturando uma lógica por cima dela ali, que é uma presença de uma lei punitiva muito intensa, e a impressão que ela tem é de que tudo que ela pode fazer está errado, né? Isso seria algo que se aproxima do modelo mais tradicional da ideia de supereu, superego, né? Essa lei, né? Você tem que cumprir a lei, você tem que ficar ali, se desviar, você corre o risco de ser punido, e a punição maior é o abandono, né? É o abandono do sistema de vínculo. Tem o castigo também, né? O medo do castigo em si, mas o medo maior é o abandono. Tá, de um outro lado, uma coisa bastante distinta, a gente tem um pai muito bom, né, com uma outra filha. Um pai muito bom, um pai muito legal, um pai que faz de tudo para essa filha e que considera essa filha, acha que ela é perfeita, que ela é incrível, né? Essa filha, né, tudo tem que estar perfeito para ela porque ela é perfeita, né? Então, isso passa a produzir nela uma sensação de que ela tem que ser perfeita, né? De que ela tem que estar à altura dessa fantasia do pai, a fantasia do pai sobre ela. E é muito difícil, né, ser perfeita, né? Para não dizer impossível. É óbvio que é impossível ser perfeita, ninguém consegue estar à altura da expectativa de perfeição. Então, ela tenta corresponder a isso, mas isso causa um tensionamento constante na vida dela, e ao ponto de que ela não consegue mais buscar nada, né? Se aqui não tinha como buscar satisfação, porque a satisfação em si parecia errada, aqui você não consegue buscar, essa outra pessoa não consegue buscar nada, porque ela não pode falhar, né? Se ela buscar e não conseguir, ela está quebrando uma expectativa muito fundamental do pai dela em relação a ela, e essa expectativa na perspectiva dela, o que garante o amor, né? Então aqui isso seria o modelo do ideal do eu, né? Aquilo que eu deveria ter, que eu deveria ser para ser amado, né? Para ser amada, né? Uma ideia de um lugar que está acima de você, um lugar que você tem que alcançar, um lugar que você não chega nele, né? Então, se você fosse pensar duas palavras assim bem importantes, aqui eu tenho que estar submetida à lei, né?
Então eu tenho que corresponder a essa lei, cumprir a lei. Aqui eu tenho que corresponder à expectativa, né? Esses dois modelos, eles acontecem várias vezes na nossa vida, podem acontecer, vamos dizer assim, ao mesmo tempo. Na mesma vida você pode ter os dois modelos, com duas figuras diferentes, por exemplo, né? Você pode ter um pai que te idealiza e uma mãe que te pune, ou o contrário. E você pode ter também um pai que te pune e te idealiza ao mesmo tempo, e te pune quando você não está à altura da idealização dele. Inclusive, a ideia de idealização está ligada ao ideal do eu, né? Lá para o Freud. Essa noção de idealização mesmo está ligada exatamente a isso, né? Então, de qualquer forma, isso aí vai ter efeitos de alguma forma similares, né, de tensionamento na sua vida, dessa espécie de fantasia que existe alguma explicação, alguma coisa, alguma causa, alguma coisa que causa o seu não amor incondicional. Quando, na verdade, a gente está falando de uma passagem que acontece para algumas pessoas muito cedo, para outras um pouco mais tarde, mas de uma percepção de que você não é amado incondicionalmente, né? Como um bebê, teoricamente, um bebê bem cuidado é amado incondicionalmente, uma criança já não é mais, ela tem que cumprir algumas coisas, né? Cumprir algumas regras ou estar à altura de algumas expectativas, né? Então ela passa a tentar explicações, produzir explicações para compreender isso que está dando errado, né? Esse erro de previsão tão intenso, eu era amado incondicionalmente, agora não sou mais. E aí essas explicações passam por signos de inadequação, né? O que não está adequado em mim, o que não está adequado em relação à lei, ou o que não está adequado em relação à expectativa. Essa inadequação, né? Para essa inadequação surge uma espécie de resposta, né? Essa resposta justamente está no super-eu, né? Se eu estiver dentro da lei, eu resolvo a inadequação, ou se eu for mais inteligente, mais legal, mais bacana, mais alguma coisa, eu resolvo, eu dou conta de sanar essa inadequação. Então, no ideal do eu. Mas aí tem um signo básico de inadequação que todos nós carregamos de alguma forma, né? Porque a gente precisa explicar isso que está dado, né? A gente precisa explicar isso que acontece com a gente, que é a impressão de que a gente não tem esse amor incondicional. E a gente vai buscando. E ao longo da vida, a gente vai buscar isso de muitos jeitos, com muitas hipóteses diferentes, muitas vezes usando o campo da dominância para tentar suprir isso. Se você não sabe o que é dominância, vai ver o vídeo sobre os afetos fundamentais, está embaixo. Mas então, várias vezes eu teria que ser melhor, né? Aqui a dominância aparece de um jeito um pouco diferente no super-eu. Você tem que estar submetido a esse pai, né? Você tem que estar abaixo dele, né? Nesse sentido. No ideal do eu, a dominância se monta de uma maneira assim... A dominância se monta... eu tenho que ser mais, tenho que ser melhor, eu tenho que ser mais rápido, mais inteligente, mais alguma coisa, porque você observa o mundo e essa criança observa o mundo e ela tem a impressão de que o que falta para ela é alguma capacidade que ela não tem, então ela passa a construir fantasias sobre si mesma de que ela vai ser incrível, super poderosa, super perfeita, né? Isso vai entrando nos campos de dominância e de vitória, nos campos de disputa que existem no mundo, né? Então, se eu conseguir aquele emprego, aquela promoção, se eu conseguir aquele namorado, aquela namorada, finalmente eu vou conseguir ser amado e corresponder àquela expectativa lá de trás. E aí, obviamente isso não funciona, porque você não tem aquele amor incondicional simplesmente porque você não tem aquele amor incondicional, porque ninguém tem aquele amor incondicional, isso não existe de fato, né? Isso não acontece, isso está dado no início dessa equação ali, dessa relação com o bebê, e aos poucos isso vai deixar de acontecer, porque esse bebê vai deixar de ser um bebê, vai virar uma pessoa que tem que estar submetida aos princípios de realidade, né? E não mais aos princípios de prazer, né? Então é como se se a gente fosse pensar em psicanálise, a gente está fazendo uma passagem do princípio do prazer, né? Que tudo pode naquela hora, para aquele bebê, para o princípio de realidade, é disso que a gente está falando. Ou a gente está fazendo uma passagem do eu ideal, né, que é assim, eu posso tudo, um eu central, um eu superpotente, um eu sem defeito, um eu que tem tudo na hora que quer, vamos dizer assim, para o ideal do eu, que é o que eu teria que ser para conseguir ter esse amor, né? Que é uma distinção que existe na psicanálise entre eu ideal, o ideal do eu, o ideal de eu. Mas a gente não precisa talvez entrar nisso. Mas essa noção que está lá dada, ela quebra, esse que é o ponto, ela quebra. E as respostas que a gente tem, que funcionam quando a gente é bebê, não funcionam mais. Gritar não funciona mais, chorar não funciona mais, brigar não funciona mais. Em geral, tudo isso te faz ser menos amado. Você chora demais, você é frágil demais, você briga demais, né? Então, isso vai gerar uma série de situações de punição e afastamento. E aí acontece essa reação, que a gente tem em relação a essas figuras que, em relação ao super-eu, super-ego, a culpa de não cumprir a lei e a raiva por estar submetido à lei.
em relação ao ideal do eu, essa espécie de culpabilização, de peso por não estar à altura do ideal do eu, né? A culpa está em todos os lugares, né? Mas assim, aqui em geral, em relação ao super-eu, ela vem com um componente mais claro de raiva, né? Então, nesse sentido, o super-eu é mais fácil de identificar. Ele está mais ligado à noção de repressão, né? E se a gente fosse fazer um paralelo, uma analogia com os sistemas políticos, os sistemas econômicos, os sistemas socioeconômicos, a gente poderia pensar que o campo do super-eu, da lei, essa sujeição aqui está mais ligada aos campos de escravidão e servidão, algo que você está submetido àquilo não por escolha, né? Você está submetido àquilo e aquilo causa revolta, né? Por outro lado, a gente tem aqui no ideal do eu essa coisa mais ligada a modelos neoliberais, assim, de você, da empresa de si mesmo, de que você vai chegar lá, de que você pode chegar lá. A fantasia de que todo mundo pode, qualquer um pode chegar lá, mas obviamente, por definição, não é todo mundo que pode chegar lá, onde quer que seja lá. É porque a gente funciona num sistema piramidal, então não dá para todo mundo chegar lá, dá para qualquer um chegar lá e pode ser você. Enfim, mas aí você vai se embrenhar nos campos de dominância e tentativa de ser melhor, em busca de corresponder a esse ideal, para poder finalmente estar à altura desse pai que você quer impressionar. Então, de um jeito de pensar legal, assim, que te ajuda a identificar essas coisas, eu acho, é aqui. Eu quero cumprir as ordens, as falas que estão na sua cabeça, inclusive, né? As ordens aqui introjetadas, eu quero cumprir essas ordens, né? Cumpri-las, ou eu quero corresponder à expectativa, né? Eu quero impressionar o meu pai, né? Eu quero, então, obedecer o meu pai ou impressionar o meu pai. Quando você chega no Natal, você está preocupado em obedecer ou impressionar? Né? Pode ser as duas coisas, mas essas duas figuras, assim, acho que fazem obedecer e impressionar, são bons jeitos de pensar essa coisa. Mas, em resumo, a gente não é amado porque a gente não é amado incondicionalmente, ponto. E aí o trabalho que a gente tem que tentar fazer, que é um trabalho complexo, eu acho que tem uma frase que define bem isso, é não tentar ser amado por aquilo que a gente não consegue ser, né? Não mais tentar ser amado por aquilo que a gente não consegue ser, mas sim tentar ser amado por aquilo que a gente não consegue não ser. Vou repetir. Não tentar ser amado por aquilo que a gente não consegue ser, mas sim tentar ser amado por aquilo que a gente não consegue não ser. Porque tentar a gente vai ter que continuar tentando. Tá bom? Era isso, gente. Até semana que vem. Tchau!